A juíza Poliana Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, determinou o arquivamento do processo sobre o triplex do Guarujá, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão dessa quinta-feira, 27, ocorre depois que a Procuradora da República, no Distrito Federal, pediu o arquivamento do caso. Em manifestação enviada à Justiça Federal, a Procuradora da República, Márcia Brandão, apontou a prescrição, fim do prazo, para a punição dos supostos crimes cometidos pelo ex-presidente. A manifestação foi motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que em abril considerou suspeita a atuação do juiz Sérgio Moro no caso e anulou a condenação de Lula. E eu começo com o Emerson Celestino. Olha, o triplex virou fichinha, né? Depois da live do presidente ontem do BNDES, né? Quase R$500 bilhão desviados para obras faraônicas fora do país, né? Então, acho que nada mais justo que devolver o triplex a quem de direito, né? Já que não existe dono. Vamos descobrir agora quem que é o dono, né? R$500 bilhão roubados dos cofres públicos, né? Para compra de jatinho, de iate, né? E agora nós temos que ver, vamos ter que fumar charuto. E, inclusive, um apreciador de charuto cubano não está aqui na bancada hoje, né? O Ângelo Rigon. Eu queria que o Ângelo estivesse aqui hoje, porque ele é um apreciador de charuto cubano. Quem, Rafael? Essa questão do triplex é uma situação bastante peculiar, porque isso é algo muito complexo que se resultou, né, devido a alguns processos que foram inicialmente, né, declinado competência, depois prescrito. Então, alguns institutos jurídicos que, querendo ou não, beneficiaram, infelizmente, o Lula. Mas, na essência, como eu sempre digo, né, existiram provas contundentes que poderiam sim ter resultado, que inclusive resultou em sentença, né? Foi reformada em sentença e também confirmada pelo STJ e também STF. Agora, o processo em si, como procedimento processual, infelizmente foi viciado segundo essas decisões, mas não isola, né, no âmbito de você analisar como um cidadão. Eu estou dizendo por mim, né? Ainda existe a essência do condenado Lula, ex-condenado Lula. Isso não quer dizer que ele não fez coisa errada. Então, isso não anula nada para mim na essência. É claro que, infelizmente, no processo, isso acabou acontecendo. Francês. Fora das filigranas jurídicas, e partindo para uma explicação mais simples, o Vacari, que foi tesoureiro do PT, me parece que ele era o gestor, né, de um sistema cooperativo que passou a perna em muita gente, né, na construção inclusive daquele prédio, mas ele salvaguardou a unidade que estava no nome da esposa do Lula, certo? Pelo que eu me lembro. E aí veio o pessoal acho que da OAS, esteve lá a falecida esposa do Lula, esteve o Lula para tratar de reformas e deixar ele bem bonitinho para o presente. Outro problema jurídico é que o negócio foi lá e caiu na mão do Moro em Curitiba. Então o Moro também acabou com sentença desautorizada, porque deveria ter sido julgado na comarca de origem ou, quem sabe, em Brasília, né? Se não me engano, né? Então, é mais um caso, a Poliana apenas fechou o caixão e já era. Professor Aquito. Tem duas questões fundamentais nessa notícia. Primeiro, se você der um Google aí, você vai ver que o Lula, que diz que o como é que ele fala? Tipex. Alguma coisa assim. Não é dele. Ele pediu dinheiro de volta do triplex, agora eu vou falar do meu jeito, que não é dele. Vocês estão entendendo? R$850 mil. Não entenderam? Eu também é difícil de entender. Outra coisa também é o seguinte, olha, muito cuidado. Eu já abordei este assunto aqui nessa bancada
E a razão de ter prescrito é porque, na idade que ele está, a prescrição cai pela metade. Vocês entenderam? Não é que houve ou não um crime, um assassinato. É que passou o tempo e aí o senhor Lula, pela idade dele, é inimputável. O perigo é o seguinte: ele hoje está com 76 anos, se eu não me engano. E ele enquadra em 2 artigos legais de inimputabilidade. Inimputabilidade pode fazer a besteira que quiser, que não vai preso. Um é a idade, o outro é o seguinte: se a pessoa cometeu algum crime sob efeito de álcool, também é inimputável. Cuidado, eleitor. Então quer dizer que se ele tiver mais um mandato... Pode fazer a merda que ele quiser, não vai preso. Mas só corrigindo ali, professor Aquito, não é simplesmente você ficar bêbado, você vira inimputável. É você ter uma recorrência, ou seja, você adquirir a doença de alcoolismo, um ébrio eventual. Então é por essa questão. Então, mas Então tá talvez enquadrado, seja o caso. tá enquadrado. Pode-se fazer um exame. Ok. Né? Vou passar para o professor Itamar. Bem, eu acho que, para surpresa de ninguém, a justiça brasileira, que não é cega, né? Aquela venda lá não corresponde à verdade, ela não é cega, inocentou o Lula. O trâmite da falcatrua jurídica começou quando o Supremo Tribunal Federal retirou, né, o mérito que Curitiba teve ao julgar e transferiu para Curitiba. Então, ou seja, a companheirada são os companheiros do STF, mais os companheiros do partido, acertam as coisas, combinam tudo certinho e aí, no final, vai ser arquivado. E ainda, eu acho que é só a primeira parte. A segunda parte é que o dinheiro que foi roubado e que as construtoras eventualmente devolveram, né? Elas vão pegar de volta. E o próprio Lula vai obter de volta os recursos que estavam em suas contas e que aí foram poucos, mas e que ele teve prejuízo. Então, é exatamente a inversão completa de valores, que é inclusive a cartilha, né, frankfurtiana do marxismo cultural. Por exemplo, Jürgen Habermas, tá aí, ó, né? Cria-se um consenso, né, quando pensa na teoria da comunicabilidade, cria-se um consenso a partir de grupos, e esses grupos determinam certas decisões. Portanto, vai piorar ainda mais. Esse é o grande exemplo para a população. Roube, se você pertence ao partido certo, pode roubar à vontade, que você não será punido.